Há promessas que o tempo não destrói, há palavras que o vento não leva, há destinos que nem as tempestades mais violentas conseguem mudar. Quando Deus determina algo para a tua vida, não existe muralha, distância ou demônio capaz de impedir o cumprimento daquilo que Ele já assinou no céu. O que é teu, o tempo não apaga. Pode até parecer que os anos estão passando, que os sonhos estão envelhecendo, que as oportunidades foram embora, mas Deus não esquece do que prometeu. Ele é o Deus que trabalha no silêncio, que age no oculto, que prepara o cenário enquanto você pensa que está tudo parado. Muitos homens e mulheres da Bíblia viveram longas esperas antes de verem o cumprimento das promessas. Abraão esperou 25 anos para ver nascer o filho da promessa. E mesmo quando tudo parecia biologicamente impossível, Deus mostrou que sua palavra é mais forte do que o tempo. José foi traído, vendido, esquecido numa prisão, mas a promessa de Deus o encontrou lá dentro e o elevou ao trono do Egito. O tempo não apagou o que Deus havia dito sobre José, porque o tempo de Deus é perfeito. Há pessoas que confundem o tempo do homem com o tempo de Deus. O tempo humano é medido por relógios e calendários, mas o tempo de Deus é medido por propósito. Às vezes, o Senhor permite o silêncio, não porque esqueceu de você, mas porque está moldando o teu coração para que, quando o milagre chegar, você esteja preparado para vivê-lo. Quantos desistem antes da hora por não entenderem que o atraso de Deus é apenas uma preparação? O que é teu não se perde, apenas amadurece. Aquilo que é prometido pelo Pai pode até parecer distante, mas não está morto, está sendo lapidado. Deus trabalha em detalhes. Ele nunca entrega algo pronto demais, porque sabe que bênçãos imaturas destroem vidas despreparadas. Por isso, às vezes, o tempo se arrasta, a espera dói, e a alma geme, mas a promessa permanece viva. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela foi humilhada, zombada, incompreendida. Penina a provocava todos os dias, e Ana chorava em silêncio. Mas o choro dela não era um choro de derrota, era um choro de fé. Quando ela dobrou os joelhos e derramou o coração diante de Deus, o tempo da esterilidade acabou. Deus abriu o ventre que todos julgavam fechado. Aquilo que parecia esquecido, o tempo não apagou, porque era um propósito eterno, assim também é contigo. O que é teu está guardado nas mãos de Deus. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que já passou da hora, de que você perdeu a chance, de que não tem mais volta. Mas o inimigo mente. O que Deus determina, ninguém desfaz. E se Ele prometeu algo para a tua vida, mesmo que você tenha se desviado, mesmo que tenha chorado, mesmo que tenha falhado, ainda há tempo de recomeçar. Deus é especialista em resgatar promessas adormecidas. Ele pega o que o tempo quis apagar e reacende com a sua glória. Veja o exemplo de Moisés. Ele foi criado no palácio, fugiu para o deserto e passou 40 anos achando que tudo tinha acabado. Mas quando Deus o chamou da sarça ardente, Moisés descobriu que o tempo não havia apagado o propósito. O fogo de Deus ainda queimava. O tempo de Deus não é esquecimento, é preparo. Ele está te moldando, te provando, te ensinando a depender só dele. Enquanto você pensa que está parado, ele está alinhando os céus e a terra para o teu favor. Há portas sendo abertas no invisível. Há pessoas sendo movidas por Deus para te abençoar. Há cenários sendo ajustados para o cumprimento da promessa. Quantas vezes você olhou para o relógio e disse, já esperei demais. Mas Deus responde, você não esperou em vão. Cada segundo foi parte do processo. A demora não é castigo, é construção. O tempo não apaga o que Deus determinou, porque a palavra dele é eterna. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que quando Deus fala, o universo inteiro se curva para obedecer. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem desistir, mas a palavra de Deus permanece. Há promessas que atravessam gerações.
Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência, ele não falava apenas de Isaque, mas de um povo inteiro, de uma nação. Talvez o que Deus te prometeu não é apenas para você, mas para a tua casa, para os teus filhos, para a tua descendência. O que é teu não se limita ao teu presente. É um legado espiritual que o tempo não apaga. Por isso, não temas os dias difíceis. Eles não vieram para te destruir, vieram para te preparar. O ouro é provado no fogo e as promessas também. Deus não te esqueceu. Ele está apenas lapidando o diamante que há em ti. Quando o tempo certo chegar, ninguém vai entender como tudo se encaixou de forma tão perfeita. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada silêncio, cada noite em claro fez parte da construção do milagre. Você vai ver que o tempo não apagou o que Deus prometeu. Apenas te ensinou a confiar mais, a depender mais, a amar mais. Há pessoas que hoje estão tentando viver o que não é delas e por isso não prosperam. Porque o que é teu tem a tua medida, o teu nome e o teu propósito. E o que é teu, mesmo que demore, virá pelas mãos de Deus. Não há poder humano ou espiritual que possa roubar aquilo que o Pai já escreveu sobre tua vida. Então erga a cabeça, respire fundo e declare com fé: o que é meu está guardado em Deus. O tempo não apagará, nenhum inimigo tomará. E na hora certa, o Senhor cumprirá tudo. A promessa ainda vive. Ela não morreu, só está sendo preparada. O que é teu está chegando. Quando Deus coloca o selo dele sobre algo ou alguém, nem o inferno inteiro pode tocar. O inimigo pode se levantar, armar ciladas, tentar atrasar, confundir, roubar a tua paz, mas ele nunca poderá tomar o que Deus te entregou em promessa. Porque o que vem das mãos do Pai carrega uma marca celestial que o inimigo reconhece e teme. Desde o início dos tempos, Satanás tem tentado roubar o que pertence ao povo de Deus. Foi assim no Éden, quando tentou tomar da humanidade o relacionamento com o Criador. Foi assim com Jó, quando tentou destruir um homem justo. Mas há algo que o inimigo nunca entendeu. Ele pode tocar nas circunstâncias, mas não pode tocar na promessa. Ele pode tirar bens, saúde, até amigos, mas não pode arrancar o propósito que Deus plantou na alma de quem foi escolhido. O que é teu, o inimigo pode tentar atrasar, mas jamais tomará. Ele pode soprar ventos contrários, levantar tempestades, espalhar mentiras, mas a palavra de Deus é uma muralha em volta da tua promessa. Está escrito em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso não significa que as armas não serão forjadas, elas serão, mas que nenhuma prosperará. Elas não terão sucesso, porque há um escudo invisível sobre a tua vida, o sangue de Jesus Cristo. Quantas vezes você sentiu que tudo o que construiu estava desmoronando? Quantas vezes pensou, parece que o inimigo está vencendo? Mas deixa eu te lembrar, o inimigo pode até balançar a árvore, mas nunca arranca a raiz que Deus plantou. O teu alicerce está firmado na rocha, e essa rocha é Cristo. O inimigo tentou apagar o brilho de José, mas acabou empurrando-o para o palácio. Tentou calar Daniel, mas o lançou direto para o milagre da cova dos leões. Tentou parar Paulo e Silas com uma prisão, mas acabou sendo obrigado a ouvir um terremoto que libertou os servos de Deus. O inimigo não entende que toda tentativa de destruição contra o justo se transforma em plataforma de vitória. Há uma unção sobre tua vida que o inferno não pode roubar. É uma unção que foi derramada pelo próprio Espírito Santo. E ninguém pode desfazer o que Deus já consagrou. Em Efésios 1:13 está escrito: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que o selo de Deus é a prova de que você pertence a Ele. E tudo o que é teu também está guardado sob essa proteção divina. O inimigo tenta tocar nos teus sonhos, nas tuas finanças, na tua família, porque sabe que não pode tocar na tua salvação. Então ele tenta distrair, cansar, confundir. Mas o Senhor está te dizendo hoje: eu mesmo defendo o que é teu.
O Senhor é teu advogado, teu escudo, teu protetor. Ele luta por ti mesmo quando você está cansado demais para lutar. Lembra de Davi? Quando os amalequitas invadiram Ziclag e levaram tudo o que ele tinha, esposas, filhos e bens, Davi chorou até não ter mais forças. Mas depois ele consultou o Senhor e Deus lhe disse: persegue, porque certamente alcançarás e tudo libertarás. E assim foi. Davi recuperou tudo, porque o que é teu, o inimigo pode até levar por um tempo, mas não fica com ele. Deus faz o inimigo devolver em dobro. O inimigo pode tocar nas aparências, mas não na essência. Pode destruir muros, mas não o fundamento. Pode tirar algo da tua mão, mas nunca arrancará o que está no teu coração e foi escrito por Deus. E quando Deus decide agir, ele faz o inimigo se confundir. Ele transforma o ataque em bênção, a afronta em testemunho. Muitos estão vivendo batalhas espirituais sem entender que o inimigo só luta onde há algo de valor. O diabo não perde tempo em terreno vazio, ele persegue quem carrega promessas. Se o inimigo tem se levantado contra você, é porque há algo precioso de Deus na tua vida. Há uma herança espiritual que ele tenta impedir que você alcance. Mas o que é teu está guardado no altar do Senhor, e o inimigo não pode tomar. Mesmo que ele tente usar pessoas para te ferir, palavras para te desanimar e circunstâncias para te fazer duvidar, saiba, o inimigo é limitado. Ele só age até onde Deus permite, e cada limite imposto é uma lembrança de que Deus continua no controle. Em João 10:28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a promessa que nos sustenta. O que está nas mãos de Jesus está intocável. É por isso que o inimigo odeia ver um cristão perseverando, porque ele sabe que não pode tomar o que foi colocado nas mãos do Salvador. O diabo tentou tomar a vida de Pedro, mas Jesus disse: Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. Isso mostra que mesmo quando o inimigo tenta agir, há uma intercessão divina nos protegendo. Jesus ora por nós, o céu intercede. Por isso não temas as perdas aparentes. Muitas vezes Deus permite que algo saia das tuas mãos, não para te roubar, mas para te proteger. Às vezes, Ele precisa tirar o que o inimigo poderia usar contra ti. O que é teu de verdade, o inimigo nunca toma. Deus guarda para te entregar no momento certo, de forma limpa, justa e perfeita. O que é teu tem endereço certo. Mesmo que o inimigo tente esconder, Deus manda buscar. Ele envia anjos, abre caminhos, quebra correntes e devolve o que te pertence. O que é teu não se perde, porque está escrito no livro da vida, selado pela promessa. Pense em tudo o que você já enfrentou. Quantas vezes o inimigo tentou te calar, te humilhar, te fazer desistir. E ainda assim, você está aqui. Isso é prova viva de que o inimigo não venceu. Ele pode até tentar te derrubar, mas Deus te levanta mais forte. O inimigo não tem autoridade sobre o que Deus abençoou. Quando Balaque pediu a Balaão que amaldiçoasse Israel, Balaão respondeu: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Números 23:8. Isso significa que o inimigo pode até tentar falar contra você, mas suas palavras se tornam inúteis diante da bênção divina. Quem é abençoado por Deus é intocável pelo mal. Deus está te dizendo hoje: eu mesmo guardo o que é teu. Nenhum inimigo tomará o que preparei para ti. E quando Deus fala isso, Ele fala com autoridade. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse que vai cumprir, vai cumprir. Enquanto o inimigo se move na escuridão, Deus age na luz. Enquanto o inimigo trama, Deus desfaz os planos. Enquanto o inimigo tenta roubar, Deus restitui. A justiça divina é perfeita e chega no tempo certo. Há promessas que o inimigo tentou apagar da tua mente. Há sonhos que ele tentou enterrar com o peso da decepção. Mas Deus está soprando vida de novo. Ele está te lembrando que o que é teu está de pé no mundo espiritual, esperando apenas o comando do Senhor para se manifestar. Por isso,
Não temas as batalhas. Elas não são um sinal de derrota, mas de propósito. O inimigo só guerreia contra quem carrega algo poderoso de Deus. E se ele tem tentado tanto te parar, é porque sabe o tamanho da promessa que está vindo. E quando o inimigo olhar e perceber que não conseguiu te roubar, ele será envergonhado. Porque Deus vai te levantar diante dos mesmos que duvidaram. Ele vai te honrar na terra dos que tentaram te derrubar. O inimigo não toma o que Deus selou, e o que é teu está guardado no altar. Há momentos em que olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, por que tanta luta? Por que tanta demora? Porque parece que tudo o que é meu está distante. Mas Deus responde em silêncio, porque às vezes o silêncio é a resposta mais profunda. Ele quer que você entenda que o processo que você enfrenta não é castigo, é propósito. O que é teu continua reservado, mas para chegar até lá, Deus precisa te preparar. Ele não quer apenas te entregar uma bênção, quer te transformar em alguém capaz de sustentá-la. José recebeu o sonho cedo, mas só chegou ao palácio depois de passar pelo poço, pela prisão, pela traição e pelo esquecimento. Ele poderia ter desistido no meio do caminho, poderia ter reclamado, mas entendeu que o processo era o forno onde Deus estava forjando o caráter de um príncipe. Há coisas que você só entende quando olha para trás. O que parecia atraso era, na verdade, direção. O que parecia castigo era construção. O inimigo tenta te convencer de que as dores da caminhada significam abandono. Mas Deus está mais perto de você no vale do que estava no monte. É no vale que ele fala baixinho, é no vale que ele ensina a depender, é no vale que ele mostra quem realmente é. No monte é fácil dizer eu creio, mas é no vale que o eu creio se torna verdade. Deus não te castiga quando te prova, ele te amadurece. Cada lágrima que cai é regador da tua fé. Cada porta que se fecha é uma forma de Deus te desviar do que te destruiria. Cada silêncio é um lembrete de que Ele ainda está no controle. É no processo que Ele te ensina a discernir, a esperar, a confiar. Davi foi ungido rei enquanto ainda era pastor. Ele recebeu a promessa, mas continuou cuidando das ovelhas. Poderia ter se revoltado, mas permaneceu fiel. Porque quem entende o propósito não precisa de palco para ser fiel. Deus observou Davi no campo e, quando chegou o tempo, o exaltou diante de toda a nação. Assim será contigo. O tempo que você está escondido é o tempo que Deus está te lapidando. Não é castigo quando Deus te esconde, é proteção. Ele te coloca em lugares pequenos para te preparar para lugares grandes. O deserto não é o fim da jornada, é a escola da fé. Israel aprendeu no deserto que o maná vinha do céu, que a água brotava da rocha, que o fogo e a nuvem os guiavam. O deserto foi o cenário onde Deus se revelou como provedor. Então, se o deserto chegou na tua vida, entenda, Deus não está te punindo, está te provando. Ele não está te esquecendo, está te formando. O processo é o útero, onde nascem os verdadeiros servos de Deus. Ninguém carrega uma promessa grande sem antes passar pelo forno da humilhação, da espera e da renúncia. O apóstolo Pedro foi peneirado. Paulo foi perseguido. João foi exilado. Mas todos eles entenderam que as provações não eram sinais de abandono, mas de propósito. O sofrimento, na verdade, é o fogo que purifica a fé. É ele que separa o que é emoção do que é convicção. Quando Deus demora, é porque está te preparando para algo que você ainda não está pronto para segurar. Ele sabe o tempo certo de entregar cada promessa. E se o processo está longo, é porque a promessa é grande. Ele não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Às vezes, Deus permite que as pessoas te esqueçam para te lembrar que o favor dele é melhor que qualquer aplauso. Às vezes, ele permite que tudo pareça perdido, para mostrar que ele é quem restaura. E quando você entender que o processo é propósito, o desespero dá lugar à adoração. Jó entendeu isso. Ele perdeu tudo, foi traído, humilhado, e mesmo assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. E no final, Deus o restituiu em dobro, porque quem adora no meio do processo prova o milagre da restituição. A promessa de Deus não é para quem desiste no meio da caminhada. É para quem resiste com fé mesmo sem entender. Você não precisa ver o amanhã, precisa apenas confiar em quem o governa. O que é teu continua lá intacto, guardado no tempo de Deus. Há pessoas que estão chorando por algo que ainda não aconteceu, mas não sabem que Deus está ajustando cada detalhe. O tempo da espera não é tempo perdido. É tempo investido em crescimento espiritual. O que Deus tem para você não será entregue enquanto você estiver preso à ansiedade. Ele quer que a tua confiança esteja nele, não no calendário. Deus não te castiga quando tira algo. Ele te ensina a valorizar o essencial. Às vezes, ele precisa esvaziar tuas mãos para poder enchê-las de novo. E quando ele devolve, devolve melhor, mais puro, mais forte. O processo é doloroso, mas é nele que nasce a versão mais autêntica de quem você é em Deus. Muitos oram pedindo bênção, mas poucos pedem preparo. Só que Deus não entrega bênção sem preparo, porque Ele não quer te ver perder aquilo que te prometeu. Então, quando o processo se estender, entenda, Deus está te dando estrutura. Ele está alargando a tua fé, expandindo o teu entendimento, fortalecendo o teu espírito. E quando o dia da promessa chegar, você vai perceber que tudo fez sentido. O que antes parecia dor vai se transformar em testemunho. O que antes parecia demora vai se transformar em cumprimento. O processo vai se tornar o palco onde Deus mostrará a sua fidelidade. Deus não desperdiça lágrimas. Cada oração feita em segredo será lembrada. Cada clamor ouvido no escuro será respondido à luz. Cada deserto trará um oásis. Cada humilhação se tornará exaltação. O processo não te destrói, te define. Há pessoas que tentaram correr do processo e se perderam, porque quiseram atalhos. Mas Deus não trabalha com atalhos, Ele trabalha com caminhos. E os caminhos de Deus, ainda que longos, levam à vitória certa. Então, não murmure no meio da caminhada. Levante as mãos e adore. Declare, Senhor, eu confio no teu processo. Eu sei que o que é meu não se perdeu, está apenas sendo preparado. E enquanto você adora, Deus trabalha. Quando você entende que o processo é propósito, o peso se torna leve e o deserto se torna uma ponte para a terra prometida. O que é teu não foi cancelado, está em construção. E o que Deus constrói, o inimigo não derruba. O processo não é castigo, é o preparo para que você viva a promessa com maturidade. O que é teu continua reservado, e quando chegar, ninguém tomará, porque Deus te fará forte o suficiente para sustentá-lo. E quando você finalmente segurar a bênção nas mãos, vai olhar para o céu e dizer, valeu a pena esperar. Chega um momento na caminhada de fé em que o choro dá lugar ao sorriso, a espera dá lugar ao cumprimento e o deserto dá lugar à terra prometida. Esse é o momento em que Deus se levanta e mostra que tudo o que Ele falou era verdade, que nenhuma palavra caiu por terra, que o que é teu, o tempo realmente não apagou e o inimigo não conseguiu tomar. É o tempo do cumprimento, o tempo da restituição, o tempo em que a glória de Deus se manifesta, para que todos vejam que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Quando Deus cumpre suas promessas, Ele não faz pela metade. Ele faz de forma grandiosa, de modo que até os inimigos precisam reconhecer que foi a mão dele. Em Salmos 23, Davi diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é o cumprimento da promessa. Deus não apenas devolve o que é teu, Ele te honra diante dos que duvidaram. Ele te exalta para mostrar que o que Ele planta ninguém arranca. Abraão viu a promessa se cumprir quando segurou Isaque nos braços. José viu o sonho se tornar realidade quando se sentou no trono. Ana segurou Samuel e o dedicou ao Senhor. Davi, que um dia foi pastor, se tornou rei. E todos eles aprenderam algo. Deus nunca falha, ainda que pareça demorar. Quando o tempo dele chega, tudo muda em um instante. Deus não se esqueceu de ti. Ele viu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração feita em silêncio.
E agora está movendo o céu a teu favor. Ele está preparando o dia em que vai te dizer: agora é o tempo de viver o que te prometi. E quando esse tempo chegar, não haverá dúvida, porque a bênção virá com a marca da fidelidade divina. O cumprimento da promessa não é apenas a realização de um sonho, é a revelação do caráter de Deus. Ele te prova para depois te mostrar que nunca te deixou. Ele permite o deserto para depois te mostrar o manancial. Ele permite a luta para depois te dar a vitória. A glória final é a recompensa da fidelidade. E quando a promessa se cumpre, o coração entende o porquê da espera. O sofrimento se torna escola, a dor se transforma em testemunho, a paciência se converte em sabedoria. Deus não desperdiça processos. Ele usa cada um deles para te preparar para a glória. Lembra de Jó? Depois de perder tudo, ele foi restituído em dobro. E a Bíblia diz que as últimas coisas de Jó foram melhores do que as primeiras. Isso é promessa cumprida. Assim também será contigo. O que o inimigo tentou roubar, Deus vai restituir em dobro. O que o tempo parecia ter apagado, Deus vai reacender com fogo novo. Deus está dizendo hoje: filho, eu não esqueci o que te prometi. O que é teu continua sendo teu. Guardei, protegi e agora é hora de cumprir. Quando Deus decide agir, Ele faz de maneira que ninguém pode impedir. Ele muda decretos, move corações, abre caminhos onde não havia estrada. E quando Ele age, até o tempo se curva diante dele. O cumprimento da promessa é a prova viva de que Deus governa sobre o tempo. O relógio humano pode marcar atraso, mas o relógio de Deus marca propósito. Ele chega no instante certo, nem antes nem depois, mas na exata hora em que o teu coração está pronto para receber. Há pessoas que vão se surpreender quando virem o que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que te viram caído vão te ver de pé. Aqueles que duvidaram da tua fé vão ver a fidelidade de Deus através de ti. E quando tentarem entender, você só vai poder dizer: foi Deus, só Ele poderia fazer isso. Porque o cumprimento da promessa não é apenas sobre receber algo, é sobre revelar quem Deus é. Ele é fiel, é justo, é misericordioso. Ele não esquece, não falha, não atrasa. Ele cumpre, mesmo que o mundo duvide, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o tempo pareça longo demais, Deus cumpre. O que é teu carrega o selo da eternidade. É algo que foi planejado antes mesmo de você nascer. Em Jeremias 1:5 o Senhor diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Isso significa que há um plano traçado sobre tua vida que nem o tempo nem o inferno podem apagar. Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, o cumprimento da promessa é certo. Mas lembre-se, quando Deus te abençoar, não esqueça de quem te sustentou na espera. Não se esqueça do altar onde você chorou, nem do deserto onde aprendeu a confiar. Porque a glória da promessa é também a responsabilidade de permanecer fiel. Muitos recebem a bênção e esquecem do Deus da bênção. Mas o verdadeiro propósito do cumprimento é te aproximar mais ainda dele. Quando a promessa chegar, adore mais, sirva mais, ame mais. Porque quanto maior a glória, maior deve ser a gratidão. O cumprimento da promessa é também a vitória da fé. É a prova de que acreditar em Deus nunca é em vão. É o momento em que o céu se encontra com a terra e a vontade de Deus se manifesta com poder. O impossível acontece, o milagre se torna visível. O nome de Deus é exaltado. O que é teu não foi apagado. O inimigo não tomou. Deus apenas esperou o tempo certo para te entregar. E quando Ele entrega, Ele faz com perfeição. Ele devolve o tempo perdido, restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido e transforma lágrimas em colheita. A tua história não termina na dor, termina na glória. Porque Deus não começa algo para deixar inacabado. Se Ele te deu uma promessa, é porque já escreveu o final. E o final é vitória. Levante os olhos. O tempo da colheita está chegando. O que foi plantado com lágrimas será colhido com alegria.
O que parecia distante está vindo ao teu encontro. O que parecia esquecido está prestes a ser lembrado pelo céu. Deus vai te surpreender. Ele vai virar páginas, abrir portas, restituir o que foi perdido e fazer brilhar de novo o que parecia apagado. A promessa vai se cumprir, e quando isso acontecer, você vai entender que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada espera, cada oração. Então, permaneça firme. Não desista agora. O que é teu continua guardado nas mãos de Deus, e o inimigo não tem poder para tocar. O tempo não apagou, apenas amadureceu. E agora está chegando a hora em que o céu vai declarar sobre a tua vida: cumpriu-se. E quando o cumprimento vier, haverá festa no céu e testemunho na terra. Porque todos verão que Deus é fiel, que Ele não falha, que Ele cumpre cada palavra, e você, com o coração cheio de gratidão, dirá: agora eu entendo, Senhor. O que é meu, o tempo não apagou. O inimigo não tomou, e tudo o que vivi foi para ver a tua glória. Amém.